Campos e hoje já estamos com mais um vídeo e hoje, como prometidos, um vídeo aqui não apenas de unboxing, mas também de montagem desse nosso Gundam Wing HG, que é um pouco mais complicado, o nosso RX-9C Narrative Gundam C-Pax, o Arnhem. A gente vai conversar um pouco, não apenas na montagem em si, mas sim enquanto for meio que mostrando e for meio que completando, a gente vai também discutindo um pouquinho. Como eu falei para vocês, a gente vai discutir um pouco também sobre arma, sobre capacete, escudo, formato, com um pouco de world building que a gente puder ir brincando com esse aqui. Obviamente, por ser um pouco mais complicadinho, a gente vai ter um fast forward para conseguir alguns cortes aqui e ali, para ficar um pouco mais fácil, dinâmico e também não ficar um vídeo gigantesco. Beleza? Então, bora lá para o nosso unboxing, construção e análise de Gundam Wing. Para começar, eu achando assim bem interessante aqui a caixinha. Então você percebe, nós temos não apenas as imagens mostrando algumas possíveis diferenciações entre os personagens, no caso, algumas composiçõezinhas aqui. A gente vê todo o formato, e por acaso nós temos diversos. Se isso funcionar e vocês acharem bem legal, eu vou trazer com mais frequências. Não é tão barato, mas a gente pode ir brincando um pouquinho, porque como eu gosto pra caramba de montar, a gente vai ir fazendo. E, obviamente, aqui, provavelmente, eu não entendo nada, se você entende o que significa aqui, mas o mais importante, não precisa de cola. E aqui, como vocês podem ver, a caixona toda bonitinha. Eu não vou entrar muito nos termos técnicos de cada uma das coisas, mas o mais importante que para agora é, obviamente, o manualzinho para a gente ir montando. E como vocês podem ver, realmente ele é gigantesco, tem diversas partes, então ficaria gigantesco. E vocês podem ver também aqui nesse formatinho aqui, que ele tem diversas partes, cada um constituindo alguma coisa. Mas você também vê uma coisa que é importante, o C e outros pontos aqui. Eu não vou mostrar toda a parte do vídeo aqui com todos os detalhes de todas as partes, porque para a galera que nunca montou, o mais importante é que, ó, existe essas partes onde estão juntas, então você tem que ir cortando ponta por ponta, você não precisa de cola nenhuma, é apenas simplesmente montando aqui e às vezes no finalzinho um adesivo. No caso também, eu comprei essa caneta que a gente chama de Gundam Mark e futuramente, quando chegar o momento dela, eu vou mostrar elas para vocês. Então eu vou desmontando aqui peça por peça e obviamente para cada parte que a gente for já ir montando, eu já vou pausando os melhores momentos para que a gente consiga discutir. Completei um braço, discutimos o braço, a perna, a mesma coisa, e assim a gente vai evoluindo no Gundam Wing. in the city and I'm lurking 53rd. If the bullets on the tail, then I think you know the word. All the whiskey in the luggage and it's going to a third. Everybody in the area ain't messing with the herd.
Então, pessoal, esse aqui tá, o dorso já tá terminado. Como vocês podem ver aqui, nós temos o tronco do nosso Gundam. E é interessante pelo fato de que você percebe que tem diversos elementos que caracterizam aqui o nosso Gundamzinho. Primeira coisa, eu acho bem interessante o fato de que nós temos as cores já bem acentuadas. Nós temos aqui o azulzinho, nós temos aqui já o vermelho, os diversos tons de cinza. E é legal porque aqui você já vê tanto as interseções das placas das máquinas, né? No caso, aqui você percebe que tem alguns outros pontos que futuramente é isso aqui que vai entrar, que ele tem uma pontinha preta para dar essas ligações mais aqui nesses pontos onde falta as conexões, mas para dar um detalhamento no futuro. E legal porque aqui você já percebe já uma movimentação aqui, já existe até uma movimentação aqui, que no caso se perdeu, mas a gente já percebe, e aqui a gente tem propulsores. É legal porque Gundam Wing, ou no caso Gundams de uma maneira geral, eles por serem pesados, eles possuem uma possível propulsão. E o interessante do Gundam Wing especificamente é que existe batalhas no espaço. E essa batalha no espaço precisa tanto de uma movimentação do próprio Gundam no espaço, né, pelo fato de ter essa movimentação mais fluida, aí também pelo fato de poder, num grande salto, também ter essa propulsão para pouso. O fato de ter esse fator mais deslocado, você percebe que tem sim uma ideia de propulsão, tanto que o corpo sairia daqui e a propulsão iria aqui, fazendo meio que um movimento super-homem, que é braços para frente e bora lá. Mas o que eu acho mais legal aqui é que existe diversos microelementos que dão uma característica interessante, como por exemplo aqui. Aqui você percebe que provavelmente é uma entrada de ar. Ah, mas Rafa, é uma batalha no espaço. Não necessariamente, não são todas que acontecem no espaço. Muitos Gundams fazem lutas no planeta Terra e muitas vezes no mundo não pós-apocalíptico, mas meio que distópico. No fato da distopia tem diversas características, como por exemplo a estrutura de ser um ambiente mais inóspito. Então ter entradas de ar, filtros para não danificar a máquina é algo bem interessante. Além do fato de que se pode entrar, ele pode sair, no caso diminuição de temperatura. O cockpit, no caso onde fica o piloto, às vezes fica no dorso, às vezes fica na cabeça, mas normalmente você vem aqui no dorso, onde você vê que existe essa possível entrada de movimentação que sobe e desce. Aqui vocês percebem que existe uma partezinha de vidro, no caso não imagino que seja realmente vidro, se for é um vidro reforçado, onde pode existir ou o piloto ficando aqui, ou até mesmo o fato de ter uma identificação. Claro, considerando toda a parte tecnológica que tem nisso aqui, você imagina assim que mesmo que ele fique no dorso, a parte do olho teria alguma identificação de talvez elementos mais visuais. Por quê? Mesmo que a gente vê o nosso mundo em primeira pessoa, a gente vê os nossos braços em primeira pessoa. Ver em terceira pessoa normalmente é num fator de jogo. Foi feito um experimento onde um rapaz ele viveu como se fosse o mundo em terceira pessoa, onde ele colocou uma câmera saindo das costas superior, como se fosse um ângulo de jogo mesmo. Então, colocar um personagem aqui faz sentido pela robusteza. Então, pela robusteza, ter uma proteção faz todo sentido. Mas ter associação com a cabeça
Faz mais sentido porque a gente nos vendo em primeira pessoa nos permite ter maior controle das fineses menores. Por quê? Como a gente está meio que na altura dos olhos, ou pelo menos a gente vê na altura dos olhos, a gente consegue ter uma maior proporção de, eu vou colocar o braço para cá, ou o braço para cá, ou pular para cá, ou baixar a cabeça. Se você tem aqui, o seu ângulo máximo de visão fica aqui. Cabeça pode ser perdido, asas podem ser perdidas, porém colocando um receptor na cabeça é algo interessante. Mas no fato de ter os detalhes aqui, eu achei bem interessante, o próprio Gundam da caixa já traz esses elementos, mas eu gostei bastante desse dorso porque já mostra um quesito não apenas de que ele tem uma proporção, então fatalmente pode ter que ele tenha asas ou um escudo ou alguma coisa que ajude nessa proporçãozinha aqui. Então, pessoal, seguindo aqui o nosso sequência, agora a gente vai entrar na parte da cabeça. Ela é uma parte mais simples, tanto que vocês já percebem que aqui nós já temos já os braços como a próxima estrutura, mas seguindo então aqui a cabeça e fazendo a mesma proposta. A gente vai montando a cabeça e depois a gente dá uma pausa para poder fazer uma análise mais interessante daquilo que a gente for montando. Então, pessoal, aqui vocês percebem que tem... Eu até tive que acender a luz, porque já faz algumas horas que eu tô aqui. Então, apesar de ser um pouco de fast forward, demorou um pouco de tempinho mais. Não apenas a cabeça, mas juntando um pouco de tudo, né? Então, você percebe que existem alguns elementos interessantes dentro desta cabeça. Você até percebe que tem coisas como, por exemplo, o próprio hidrodinamismo que existe aqui. Você percebe que tem toda essa parte do detalhamento aqui do detalhamento lateral, na parte dos olhos, a humanização, a boca, os elementos. Então, no caso da cabeça, não existe muita coisa a ser falada, porque
aqui nós temos muito mais uma representação de humanização e personalidade. Tanto que você percebe que os olhos são coisas que, quando a gente olha para um carro, fala assim, nossa, esse carro tem uma cara um pouco mais malvada, uma cara um pouco mais isso. Por quê? Pelo formato do olho, posicionamento do rosto. Então a gente consegue ver e meio que tentar prever um pouco da personalidade da pessoa de acordo com o rosto. E no caso do Gundam, a mesma coisa. A gente percebe a personalidade, ou pelo menos tenta imaginar a personalidade, e quando a pessoa constrói o seu robô gigante, ele tenta ao máximo trazer um pouco de personalidade para o Gundam também. Não apenas representando a pessoa que está pilotando, mas sim a proposta da máquina como um todo. Porque dentro de um anime de Gundam, por exemplo, é a mesma proposta de um shonen de uma maneira geral, onde nós temos um protagonista e ele tem algumas habilidades, algumas aptidões, porém aqui nós temos o robô sendo aquele que vai lutar. No caso, por exemplo, Naruto luta. No caso, por exemplo, de Angelic Layers, que é um anime da Clamp, quem luta não é a protagonista, é uma boneca, no caso um robozinho, um brinquedo, que luta em nome da protagonista. E aqui o Gundam luta em nome do protagonista ou dos protagonistas. Ah, mas ele luta sozinho? Não, é uma luta com ele pilotando. Porém, existe sim uma personalidade, da mesma forma que em Evangelion, cada robô tem uma personalidade que pode ser tanto complemento ao piloto, ou também o fato de ser algo que queira representar algum outro ponto. Então aqui eu acho interessante, trazendo essa questão da personalidade do robô, meio que também uma personalidade talvez também do piloto, mas caso você for construir um world building onde tem um Gundam, lembre-se que rosto normalmente traz personalidade. Então pessoal, eu já decidi trazer já o robô finalizado, mas pelo fato de que cada parte dele está dando um bruto de mais de 40 minutos, sendo que as pernas demoraram aí quase uma hora para eu construir. Então eu achei mais interessante já trazer ele já terminado aqui para vocês, que a gente já consegue ver ele como um todo. É interessante porque o principal elemento que eu queria trazer sobre a construção do Gundam é o formato que você tem anatômico. Até vou mostrar ele aqui de uma forma mais geral, abrindo aqui. E é legal porque, primeiro, o fato de poder girar, colocar a perna em espacate, mostra não apenas a flexibilidade, mas também a própria construção de uma forma geral. O braço mostrando toda a rotatividade que você percebe tanto no elemento mais acima quanto no elemento mais abaixo. Aqui mostra uma certa movimentação, que até vou tirar a pecinha para ficar um pouco mais fácil da observação. E é legal porque tanto aqui tem tanto movimentação de pelvis, como você pode ver aqui atrás, como vendo aqui pela frente, onde tem todo o movimento, onde você deixa ele aqui sentadinho. O que é legal são alguns elementos que você percebe. Primeiramente, aqui atrás, onde tem essa parte da bundica dele, que é onde ele encaixa a armídia. Até deixei aqui a mão que ele usa para atirar, para ficar um pouco mais fácil. Então existe aqui o elemento onde ele encaixa aqui atrás, bonitinho. E essa parte onde fica, essa parte da propulsão, é onde ele encaixa esse escudão aqui, que você encaixa nessa pecinha, formando o que eu falei. Lembra que eu disse sobre a relação que tem sobre, primeiramente, o escudo, colocando aqui atrás, mostrando não apenas a proporção, como ele encaixa assim, dando um aerodinamismo, além de uma ideia da própria proporção pelas costas e também a própria defesa. Só que o que eu acho interessante, que eu queria mostrar mais para vocês de uma forma mais geral. Quando a gente fala de uma construção de um Gundam, principalmente caso você queira fazer em uma sua história fantástica, de uma forma geral, é você perceber a proposta e a identificação. Aqui, nessa parte aqui em cima, ele encontra esses ganchinhos aqui. Na verdade, esses... como se fosse esses bastonetes aqui, que no final acaba virando um sabre de luz. Então, pra galera que curte pra caramba aí, vira um sabre de luz. E o que é legal disso? Quando a gente fala sobre a construção de um personagem, um robô também é a construção de um personagem. Por quê? A identificação dele, a proposta, o genius loci, a associação de cores,
o próprio estilo do personagem, juntamente com o estilo do seu Gundam, vai fazer toda a diferença. Se por acaso você tem um personagem que ele é mais, no caso, um meio que samurai, não impede de, por exemplo, você usar do elemento de samurai, onde você vai conectar nele o seu elemento de espada. Não apenas isso, o fato de também poder transformar isso numa arma, ou no caso, colocar uma ideia da armítia dele na mãozinha, faz com que tenha essa ideia, tanto aqui na frente, quanto a proposta de espada. E o que é legal quando a gente mostra esses elementos todos dessa construção? O como você pode identificar e intensificar a sua construção a partir da proposta que tem como construído. Então eu acho legal porque mesmo que a galera fale assim, você está basicamente brincando de boneco? Sim, basicamente eu estou brincando de boneco. Mas o que é interessante disso? É você perceber que a construção, no caso, quando você está montando isso aqui, você tem a sua proposta de world building também. Lembra quando eu fiz o videozinho do Dove mostrando o meu necromante que acabou virando ou um necromante daltônico, ou no caso um necromante que se converteu a Maria, então, ou a padroeira de uma forma geral? Então, aqui também você pode ir construindo o seu world building enquanto você vai fazendo. Por quê? Aqui nós temos um ser humanoide. Obviamente, no final de todas as pontas, nós temos o Gundam como um ser humanoide de uma forma geral. Mas, o que é legal? Se você quiser fazer ele um personagem que usa uma espada e acaba usando um escudo, beleza? Tanto aqui quanto aqui, fazendo os elementos. Mas, eu vou até tirar aqui a parte de cima, para ficar mais fácil dessa movimentação. Olha o que é legal. Aqui mostra o possível cockpit, algo que eu mostrei para vocês quando eu estava falando sobre o dorso. E quando a gente fala da parte mais da bacia, você tem, primeiro, a questão da pelvis, aqui, que faz todo o movimento de pelvis para que o personagem consiga sentar, até mesmo mostrando aqui a proporção aqui de trás. Associando a essa proporção de pelvis, juntamente a essa proporção de costas, mostra basicamente batalhas que existem no espaço. Além de saltos, caso a gente queira considerar aqui. Esse robô não tem asas. Ele não é muito aerodinâmico. Mas o que é interessante? Quando você encaixa ele assim, junto com a proporção assim, você tem basicamente um voo de super-homem, ou no caso, um salto de super-homem, mostrando esses elementos. Então, pessoal, esse aqui foi a minha análise meio que mostrando esse produto aí de Gundam Wing, caso vocês gostem desse tipo de produto, numa forma que não é patrocinado, obviamente, porque não cheguei a esse nível, mas se vocês entrarem em contato lá com a Akihabara Station, que acontece na Liberdade em São Paulo, tem diversos Gundams diferentes, diversas outras modalidades que você pode montar também o seu robô ou outros elementos, ou até mesmo diversos action figures, que é interessante. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, porque eu tenho 2 Gundams. Na verdade, eu já tenho um, onde eu tenho uma paixãozinha, porque foi um Gundam que eu comprei, não que eu comprei, mas eu ganhei de alguém que veio do Japão, então ele é originário do Japão mesmo, apesar de que eu acredito que esses também sejam a partir da caixa. Mas eu tenho um outro Gundam que eu tenho 3, onde eu posso trazer para vocês a montagem agora de uma forma diferente, porque tiver vai aprendendo, vai vendo como vai fazendo, e no final faz um vídeo bem legalzão para vocês. Use e abuse das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!